chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Nem mais, nem menos. A sua revista semanal sobre a nossa mídia. O que sai nos jornais, o que sai na imprensa e o que deveria ter saído e não saiu. Quem foi menos essa semana? Olha, quem foi menos realmente na semana aqui no Rio Grande do Sul foi o treinador do nosso time, Odair Hellmann. Até quando que nós colorados, né, sofredores agora, teremos que aguentar aquela figura impávida, caminhando ao lado do gramado, sem mudar nada do que está acontecendo em campo. 2 derrotas na mesma semana. Perdemos para o Palmeiras, que não é tudo isso que estão dizendo, né? Ontem empatou com o São Paulo, podia tranquilamente ter perdido, né? Mas contra o Inter se apequenou novamente, né? Outra vez jogamos como se fôssemos o Fortes e Livres de Mussum. Sem nada contra o Fortes e Livres de Mussum, né? Mas o Internacional tem toda uma tradição, né? Podia ter perdido o jogo, mas jogado para ganhar, né? Jogado para valer, né? Ontem em Curitiba um novo vexame, né? Alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Inter, né? Além do treinador incompetente, medroso, né? Incapaz de mudar alguma coisa durante o jogo, tem alguns jogadores que não têm condições, né? Começando por Rafael Sobis, né? Se há 30 anos atrás, ou há 20 ou há 10 anos atrás, era um jogador de futuro, hoje não tem mais nada, né? E é pretensioso, né? Se acha o dono do time, né? Bom, quarta-feira temos a decisiva contra o Palmeiras, né? Jogando em Porto Alegre com apoio da torcida, o time parece que vai para frente, né? Independente do técnico, independente dos seus esquemas covardes, né? Para enfrentar os times que não são esse monstro, né? O Palmeiras é um time batível. É um time que tem alguns jogadores bons, alguns jogadores até de exceção, como é o Dudu hoje, mas é um time, facilmente eu não diria, mas é um time que pode ser batido, né? Mas falta coragem, né, para o nosso treinador, o que sobra para o treinador deles, né, o treinador do Grêmio, né? Sábado, num jogo perdido para o Vasco da Gama, claro, com uma certa ajuda do juiz, né? Que anulou um golo do Vasco que até hoje nem o VAR deve estar sabendo porque anulou, né? Mas enfim, o treinador do Grêmio tem ousadia, coloca os jogadores jovens em campo, tenta ganhar o jogo, né? E ganhou. Um jogo aparentemente perdido. O nosso não. O nosso se conforma, depois explica, né? Na mídia que o time jogou bem, que não merecia ganhar, que merecia empatar. Ora, merecia empatar com o Atlético Paranaense. O time joga nicão. O Marcelo Cirino, que passou por aqui de triste memória no Inter, empatar seria bom com esses caras? Bom, esperamos que quarta-feira com uma nova derrota, esperamos que não esperamos com uma vitória, mas que se acontecer uma nova derrota, adeus, Odair. A treinar a Juventude, por exemplo, é um bom caminho para você começar, né? Bom, enfim, esse foi o menos esportivo para nós colorados na semana, né? O menos para nós porto-alegrense foi a imagem que os jornais mostraram aí de pessoas acorrentadas, algemadas, sendo mostradas para o público nas calçadas em frente ao Palácio da Polícia, né? A brigada prende as pessoas e leva para lá como se fossem bichos, né?
para o escárnio das pessoas que estão na rua, quer dizer, são gente como nós, né? Muitos deles, inclusive, são inocentes, porque até serem julgados são inocentes. A lei diz, né? Enquanto que não for comprovada a culpa, são inocentes, mas são conduzidos como se fossem animais, né? Pela rua. Aí, como o jornal publicou fotos, né, das pessoas urinando em garrafas plásticas no meio da rua, o que fez a polícia? A brigada, a polícia, sei lá quem, da segurança, os presos agora chegam por uma rua lateral, quer dizer, a preocupação não é com os presos, a preocupação é com a imagem para as pessoas, né? As pessoas que andam pela rua enxergam aquilo, então para não ferir essa imagem, são levados para uma rua lateral, certamente acorrentados e algemados, né? É como aquela velha piada, né, do marido traído, né, que resolveu o problema da traição, tirou o sofá da sala, né? A polícia está tirando o sofá da sala, quer dizer, continua fazendo dessa forma desumana, né, com pessoas, mas por um lado, por um canto onde a maioria da população não enxerga, né? Enfim, isso foi o que a nossa mídia aqui destacou em termos regionais nessa semana. No plano nacional tivemos a perda, né, de um jornalista extremamente competente e agressivo, né, que incomodava bastante as autoridades brasileiras, né? Paulo Henrique Amorim, né, foi um jornalista, escritor, tem um livro publicado sobre o seu passado, sobre o seu trabalho como jornalista da Rede Globo em Nova York, né, e agora na Record, e também, principalmente, pelo blog que ele mantinha, chamado Conversa Fiada, né? Blog pelo qual ele sofreu dezenas de processos, né, numa tentativa de intimidá-lo, né? Mas era dos jornalistas brasileiros um dos mais críticos e mais agressivos, né, contra os novos governantes do país, né? Os Moro da vida, os Jair, etc., né? Morreu, né? Morreu de um infarto fulminante, né? Aos 77 anos, do Rio de Janeiro. Paulo Henrique Amorim. Foi uma notícia bastante triste da semana, né? E as nossas figuras básicas, né, de crítica aqui nesse nosso programa, né? Dr. Jair Bolsonaro, presidente da República, graças à alienação de milhões de brasileiros, né? E outra figura, né, saída das igrejas evangélicas, né? Deltan Dallagnol. Os dois ganharam a semana, e ganharam mal a semana, né? Ganharam fazendo aquilo que sabe fazer, né? Idiotices de vários níveis. Eu vou começar por uma questão de hierarquia, né? Com o Jair, com o presidente, né? Dois fatos, né? Duas declarações dele. Quando ele vai para dar uma declaração, o jornalista pode estar pronto. Vem bobagem por aí, vem asneira, preparem-se, né? A primeira, sem muitas consequências por enquanto, né, é a afirmação dele, feita para parlamentares evangélicos no Congresso, de que na primeira oportunidade ele vai nomear para o Supremo Tribunal Federal alguém terrivelmente evangélico, né? Dá para acreditar nisso aí? Quer dizer, supõe-se que o Supremo, mais alto tribunal do país, seja composto por pessoas que têm cada um deles a sua igreja, a sua religião, né? Um pode ser católico, outro pode ser ubandista, outro pode ser espírita, outro pode ser protestante, evangélico, seja lá, budista, né? Fica bem nos dias de hoje, né? Mas é um problema de fórum íntimo de cada um, né? Não tem nada a ver com o papel que eles desempenham, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Eles não estão lá como evangélicos, como católicos, como espíritas, eles estão lá como juízes. Deveriam ser juízes de alto nível, juízes, né, de alta respeitabilidade. Aqui, ultimamente, parece que não tem sido, né? Mas essa declaração do Jair, né, de que vai nomear um juiz terrivelmente evangélico, terrível para nós, né, brasileiros, ter que escutar isso aí, né, ter que ouvir essa exclamação e as pessoas aceitarem, quer dizer, tudo bem. Como ele diz, o país é laico, mas as pessoas são religiosas, tudo bem. Mas numa instituição pública do nível do Supremo Tribunal Federal, não pode, né? Não pode afirmar uma coisa dessas, né? Agora, o grande lance do Jair durante essa semana foi seu anúncio, né? Que fez tremer as bases, né,
mesmo do establishment nacional, né, vai nomear o filho, deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Cunha é o outro que está preso, né? Foi o que comandou o impeachment da Dilma, né? Depois que ele fez esse trabalho sujo, meteram ele na cadeia, não servia para mais nada, né? Mas, enfim, não é o caso do Eduardo Cunha, é o caso do Eduardo Bolsonaro, filho do homem, que vai ser nomeado, por enquanto ainda se mantém essa perspectiva, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Dentro da hierarquia das embaixadas brasileiras, é seguramente a mais importante, né? A embaixada para o qual sempre é destinado alguém com amplos conhecimentos de política internacional, com alto nível intelectual, de preferência, né? Mas quem vai para lá é o filho do homem, né? E quais são os atributos que o filho do homem disse que tem para se candidatar a esse posto? O filho do homem disse que já fritou hambúrguer lá no norte dos Estados Unidos. Aquela região, ele faz questão de dizer, uma região muito fria. Não sei o que tem a ver o hambúrguer com isso, mas enfim. Ele lá aprendeu a falar inglês e aprendeu a fritar hambúrguer. Então, estamos todos de parabéns, nós brasileiros. Vamos ter um embaixador em Washington capaz de fritar hambúrgueres. O Jair disse que ele é amigo da família Trump, né? Grande coisa, né? Imagina, amigos da família Trump. O Trump, os americanos querem ver-o longe, né? Pelo menos os americanos de melhor nível intelectual, né? Mas talvez o Jair tenha razão nesse caso, né? Mandar alguém lá para os Estados Unidos parecido com o Trump, parecido com ele e tal. E o Brasil, né? Que país estamos ficando, né? Nosso embaixador nos Estados Unidos, fritador de hambúrguer. Bom, outro personagem menos da semana, muito menos, foi o senhor Deltan Dallagnol, né? O líder dos procuradores da Lava Jato de Curitiba, a República de Curitiba, né? Curitiba parece não fazer mais parte do Brasil, né? O time de futebol de Curitiba, casualmente esse que ganhou do Inter ontem, o Atlético, hoje é um Atlético com TH, né? Os caras são tão voltados ao passado, né, que botaram no nome de novo, não é Atlético como é o Atlético Mineiro, um Atlético como se escreve na língua portuguesa, mas um Atlético com TH, né, para dar um certo ar de nobreza a esse time. Esse time, na campanha eleitoral passada, o presidente deles, que é uma figuraça lá de Curitiba, né, um mafioso lá, o Petraglia, né, obrigou os jogadores a entrar em campo com uma camisa amarela da campanha do Bolsonaro. Então, não é de se esperar boas coisas, né, de um dirigente como esse. Agora o Atlético Paranaense, por isso que se fala de Curitiba, que é uma república independente, no estádio do Atlético não pode entrar a torcida organizada de outro time, né? Torcida com a camisa do outro time. No Brasil inteiro, o time mandante reserva uma parte das acomodações para a torcida adversária. É o mínimo que se pode fazer num país civilizado, né? Mas agora a justiça começa a intervir nesses casos, e lá no Paraná, parece com o aval da justiça do Paraná, né, desse outro país, né, a torcida não pode entrar, né? Alguns times já protestaram, mas aqui não adianta protesto, né? Em São Paulo, os jogos são feitos de torcida única, né? Já esteve isso aqui no Rio Grande do Sul, imagino também, né? Mas é um atraso, né? Melhor se faz reservar uma parte para a torcida adversária. Num campeonato brasileiro, que é um campeonato de integração nacional, né? Ontem o Internacional não tinha torcedor lá, se tinha, estava disfarçado. O que, de certa forma, lá nos ajudou, né? Porque se identificar como torcedor colorado para aqueles jogadores perna de pau que estavam em campo, né? Não é bom, né? Mas, enfim, vamos voltar então ao Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol fez fama de ser um homem puro, um homem voltado para a sua igreja evangélica, até meio pastor, dá conferências, fala, né, para o seu público, tá? E imaculado, né? O homem, o grande combatente da corrupção nacional. Todo mundo sabe que o Lava Jato é um disfarce, né, para servir os interesses estrangeiros, os interesses americanos na destruição da Petrobras, interesse dos grandes bancos aqui, e um projeto, né, que apesar de
aparentar combater a corrupção, combater empresas nacionais. Hoje tem uma notícia nos jornais que a OAS, que era uma grande empreendedora, uma grande construtora, né, de obras no país, fez aí o estádio do Grêmio, é dona ainda do estádio do Grêmio, né, da tal da Arena, né, tá em liquidação, né, e não é empresários corruptos que vão para a cadeia, empresários corruptos que são punidos. São milhares e milhares de empregos que se vão pelo ralo, né? Com a Odebrecht, com a OAS, com a Petrobras, né? E tudo bem, quer dizer, quem fez esse processo não botou na cadeia, basicamente, os corruptos. Destruiu a economia nacional por tabela, né? Quer dizer, põe na cadeia os corruptos, ótimo. Põe os políticos, põe os empresários. Os empresários pouco foram para a cadeia, né? A maioria fez delações premiadas e está livre por aí, né? Mas, enfim, põe na cadeia os empresários corruptos, põe na cadeia os políticos corruptos, mas preserva a indústria, empresas que dão empregos, né? Se vivemos no sistema capitalista, nós precisamos de empresas para dar emprego para as pessoas. Ponto e vírgula, ponto final nessa história. Vamos voltar ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol surgiu, né, nesse movimento da Lava Jato com uma grande estrela ao lado do Moro, né? O Moro tirou uma semana de férias, né? Ninguém sabe para onde é que ele foi, né? 6 meses de emprego, pediu uma semana de férias. Mas o Dallagnol, ao lado do Moro, era outra grande estrela. O grande combatente da corrupção. Ficou famoso, né, com aquele PowerPoint, né, onde mostrava as provas, entre aspas, contra o Lula, né? No final, ele mesmo declarou que não haviam provas, havia indícios, né? Mas mesmo assim, serviu para colocar o ex-presidente na cadeia, né? Pois o Dallagnol, essa figura poluta, caráter sem jaça, se revelou um grande negocista, né? Essa semana, a Intercept divulgou novas gravações, novos vazamentos das conversas agora do Dallagnol com outros procuradores, né? Com a mulher dele também. E o que eles tratam? De uma organização, de uma empresa, para aproveitar a fama que eles têm, que eles alcançaram, e ganhar dinheiro em conferências, ganhar dinheiro em entrevistas, etc. Não é legal. Pelo menos parece que não há nos códigos, né, da justiça alguma coisa que diga que isso é ilegal, mas no mínimo é antiético, né? No mínimo desfaz a imagem do justiceiro, do campeão da justiça. Ele fala nos chats revelados que estava ganhando 40 mil reais por mês, né? Limpos, né? Então, assim vale a pena, né? Para ele, né? Para os companheiros dele de procuradores de Curitiba, Lava Jato se tornou um grande negócio, né? Para os brasileiros, uma mentira, né? Se mentiu que seria um processo de depuração da política nacional, e o que se viu é a entrega, né, do poder para alguém, e obviamente foi a ação da Lava Jato, e do Moro e do Deltan Dallagnol que impediu a vitória do Lula, que até às vésperas da eleição era o favorito, né, disparado, entregar o poder para uma figura como Tenente Bolsonaro, né? Nem capitão na verdade, né? Quer dizer, se tornou capitão porque os militares, quando se aposentam, no caso se reformam, e a reforma dele foi para não ser punido por problemas legais, problemas de atuação inadequada como militar, ele subiu para capitão, né? Um tenente, né? Nada contra os tenentes, mas enfim, hoje é chamado de capitão, né? Então esse pessoal todo aí de Curitiba, dessa República Independente de Curitiba, continua sendo o menos, né? Disse nossa resenha, nem mais nem menos, da semana midiática, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Voltaremos na outra quarta. Ou na outra segunda, perdão. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.